Boa noite a todos. É com imensa alegria, com grande satisfação, enorme orgulho, que a Academia Mineira de Letras realiza hoje a devida, justa e merecida homenagem a Dom Silvério Gomes Pimenta, o primeiro arcebispo de Mariana, no centenário de seu falecimento. Dom Silvério, portanto, como é lógico, faleceu em 1922, deixando legado de valor inestimável, tanto pela sua cultura, sua erudição, sua inteligência, quanto por sua ação pastoral. E esta homenagem, esta sessão da Academia Mineira de Letras, se viabiliza graças a uma parceria, a uma cooperação entre esta casa, a Casa de Alfonsos e de Henriqueta, e a Faculdade Dom Luciano de Mariana, aqui representada pelo seu diretor de estudos, o padre Edivaldo Antônio de Melo, que nos honra com a sua presença. Eu quero cumprimentar também todos aqueles que vieram de Mariana para esta sessão. Quero destacar as presenças queridas aqui do presidente da Associação dos Amigos da Academia Mineira de Letras e presidente da Associação Comercial de Minas, José Anchieta da Silva, do desembargador Rogério Medeiros, que nos honra com a sua presença, de um querido amigo, um dos mais importantes comunicadores de Minas, Acir Antão, que aqui está, de Dona Merania de Oliveira, que aqui está também, uma personalidade importante da vida de Mariana. Eu quero, então, cumprimentar todos os que aqui se encontram e destacar que esta sessão, o padre Reginaldo, que aqui também nos honra com a sua presença, mas eu quero destacar que essa sessão não teria sido possível sem, naturalmente, a ponte feita entre a Academia Mineira de Letras e a Faculdade Dom Luciano de Mariana, pelo acadêmico J.D. Vital, que é, ao mesmo tempo, membro da Academia Mineira de Letras e membro da Academia Marianense de Letras. E alguém que, cuja presença é muito querida na Faculdade Dom Luciano. Mais uma vez, Vital, muito obrigado por esse trabalho. Cumprimento a Dona Elmas também. Enfim, quero passar agora rapidamente a palavra ao padre Edivaldo, para que ele possa falar pela Faculdade Dom Luciano nesta sessão conjunta entre a Academia Mineira de Letras e a Faculdade Dom Luciano. Por favor, padre Edivaldo. Boa noite a todos, todas. Uma alegria para nós da Faculdade Dom Luciano, essa parceria com a Academia Mineira de Letras, presença aqui dos alunos, membros da casa, de modo especial ao presidente da casa, o professor Rogério Tavares, com quem entramos em contato através da ponte do José Vital, e a quem agradecemos muito. O diretor, até recentemente, era o padre José Carlos, conterrâneo, inclusive, do José Vital, de Barão de Cocais. Não pôde estar presente, assumiu paróquia recentemente, em Ouro Preto. Quem assumiu a direção da faculdade é o padre Edmar José da Silva, atualmente também pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto. Não pôde também estar presente, que assumiu recentemente, sábado passado. E a parceria surgiu de modo muito carinhoso, trazendo a figura de Dom Luciano, pessoa a quem muito admiro, muito me inspira na missão, no sacerdócio. Então, essa é a palavra de agradecimento e alegria de estarmos aqui. É uma alegria para nós. Eu quero convidar agora a tribuna desta casa, Robson dos Anjos, que é seminarista em Mariana e que falará um pouco tanto sobre a Semana Dom Silvério, quanto sobre o nosso conferencista da noite de hoje, o padre João Francisco. Por favor, Robson. Boa noite a todos. Saúdo o presidente da casa, o senhor Rogério Faria Tavares. Desde já queremos agradecer a acolhida e também a parceria com a Faculdade Dom Luciano Mendes e também o Seminário São José da Arquidiocese de Mariana. Nesta quinta semana acadêmica Dom Luciano, temos a alegria de refletir sobre a vida de Dom Silvério Gomes Pimenta, o primeiro prelado brasileiro com assento entre os escritores consagrados pela Academia Brasileira de Letras. Inspirados em Dom Silvério, essa semana nos convida a pensar em temas como a educação dos negros no final do século XIX, a reorganização da Igreja no Brasil republicano,
a influência de Dom Silvério na formação da religiosidade do povo mineiro, dentre outros temas da atualidade. Neste evento, refletiremos também sobre duas efemérides importantes que no Brasil comemoramos em 2022. Trata-se do bicentenário da Independência e do centenário da Semana de Arte Moderna de 2022. Quero também apresentar o palestrante desta noite, o mestre Padre João Francisco Batista da Silva, é sacerdote do clero da Arquidiocese de Juiz de Fora, atualmente doutorando em História Eclesiástica na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, com pesquisa direcionada ao grande arcebispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta. É professor na Uniacademia de Juiz de Fora, que aceitou com grande alegria o convite para estar aqui nesta noite, apresentando o tema Dom Silvério Gomes Pimenta, um nome para a história, homenagem da Academia Mineira de Letras ao primeiro arcebispo de Mariana no centenário da sua morte. Muito obrigado, Robson. Então, eu convido a esta mesa o Padre João Francisco. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Agradeço o Rogério Faria Tavares, que é presidente dessa casa. Saúdo o Padre Edivaldo, que é diretor da faculdade de Dom Luciano. Saúdo o senhor José Vital por esse incentivo. E a todos vocês que se reúnem aqui hoje, amigos, convidados, membros da Academia Mineira de Letras. E agradeço a oportunidade de falar sobre Dom Silvério. Primeiro, por poder partilhar a minha pesquisa, ou minhas pesquisas, e também por poder homenagear Dom Silvério, essa figura tão importante, tão ilustre, que marcou a história do nosso povo mineiro. Eu quero, nessas poucas palavras, olhar um pouco para a história de Dom Silvério e pensar na influência que ele deixa como marca na história do povo mineiro, mas também do povo brasileiro em geral. Meu entusiasmo por essa noite não é somente pela singular possibilidade de compartilhar minhas pesquisas com os senhores e as senhoras, mas principalmente pela possibilidade de homenagear nosso primeiro arcebispo da Arquidiocese de Mariana. Ele foi bispo, foi ordenado depois da proclamação da República e acumula motivos de mérito e honras. Foi eleito no dia 20 de outubro de 1918 a tomar assento entre os imortais da Academia Brasileira de Letras. Também imortalizado pelas letras e na memória do povo mineiro, que ele dedicou muito cuidado, muito carinho. Ele tem o seu nome registrado pelas ruas, em variadas localidades do território mineiro, nome de escolas, bibliotecas e até mesmo de cidade. Uma abundante bibliografia se multiplica a seu respeito. Memoriais e monumentos celebram o grande arcebispo mineiro, que hoje nós recordamos nos 100 anos de seu falecimento. Dom Silvério nasceu no dia 12 de janeiro de 1840, na então Congonhas do Campo, filho de Antônio Alves Pimenta e Porcina Gomes de Araújo. Foi acolhido em 1855 no Seminário de Mariana por Dom Antônio Ferreira Viçoso.
Silvério foi ordenado padre pelo mesmo prelado em 1862. Ocupou importantes cargos no governo diocesano, dentre os quais vigário capitular, vigário-geral. Foi vigário-geral no governo de Dom Benevides, depois seu bispo auxiliar, a partir de 1890. Tornou-se bispo titular em 1897, depois da morte de Dom Benevides. Com a elevação de Mariana à arquidiocese em 1907, Dom Silvério tornou-se o seu primeiro arcebispo, cargo que ocupou até sua morte em 1922, com a idade de 82 anos. Destaca-se em sua ação pastoral, a sua ação reformista, junto ao clero mineiro e ao povo, bem como sua boa influência nos rumos da política e da sociedade brasileira. Em meio à sua imensa atividade de padre, professor, vigário-geral e bispo, Dom Silvério sempre encontrou tempo para as letras. Ele escrevia para ensinar, para corrigir, para orientar e também para fluir. A palavra era útil para Dom Silvério, não somente para comunicar, mas para se expressar, para manifestar a beleza. Não foi a doença nem o cansaço que pararam Dom Silvério. Penso que consegue produzir uma obra tão grandiosa como a dele alguém muito convicto de sua vocação, imbuído de sua missão, como foi o nosso arcebispo. O acesso às letras, ele o conquistou com muito esforço. O menino negro teve que enfrentar todas as dificuldades que alguém em sua condição precisava enfrentar naquela época. Se quisermos construir uma moldura para a figura de Dom Silvério, o primeiro traço seria o da realidade identitária do negro no século XIX. Sabemos que o sistema escravista adentrou o Brasil independente e durou por quase todo o século, vendo o seu fim somente em 1888. Entre as muitas discussões a respeito da viabilidade da abolição da escravatura no Brasil, estava a questão do sentimento de real pertença, de real cidadania do negro e da mulher negra no Brasil. Muitos nas elites oligárquicas do país duvidavam da capacidade ou até mesmo da vontade do homem negro livre colaborar na construção da nação. Prestando livremente e de boa vontade o trabalho, ainda que assalariado, prestaria livremente esse trabalho que prestava forçosamente como escravo. Assim escreve o político João Severiano Maciel da Costa, em um discurso na Assembleia Legislativa de 1823. Seja muito embora o africano admitido à nossa família, mas impomos-lhe condições boas para ele e para nós. Não sejam eles de melhor condição que os simples estrangeiros, que valem mais que eles. Não sejam mais favorecidos que os mesmos brasileiros que nasceram fora do país, a quem impomos a condição de domicílio. Quisera, pois, que não havendo dúvida em serem considerados brasileiros os filhos de pai e mãe africanos, porque pelo nascimento no país são nossos e já têm este vínculo com as ligas ao país, os africanos, por isso, que nasceram no país em que viveram como escravos, não sejam admitidos ao grêmio da nossa família sem que se casem com mulher brasileira e tenham gênero de indústria de que vivam. Não foi algo fácil o reconhecimento dos direitos de cidadão aos homens negros no país. O medo da numerosa presença de negros no país no século XIX levou à irracional prática política de extradição de pessoas negras
obrigadas a retornar, entre aspas, à África. Os numerosos extraditados, levados principalmente para o Togo e para o Benin, foram chamados pelos habitantes locais de Brazilian, porque não foram reconhecidos como connacionais retornados, mas como brasileiros expulsos. A raiz desse medo se encontrava na memória ainda recente da Revolução Haitiana, em que os negros assumiram o poder no país, e da revolta de Malés, na Bahia, em 1835, que também assombrava a memória dos dirigentes da nação. Em contrapartida, era praticada uma política de incentivo à imigração. Entre 1860 e 1930, um arco longo, portanto, de tempo, mais de 4 milhões de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e uma pequena porcentagem de japoneses chegaram ao país como colonos para ocupar o lugar dos escravos no trabalho agrário. Enquanto isso, ao negro, escravo ou liberto, foi sendo relegado à herança da pobreza nas colônias e nas favelas. Não foi diferente a história do pequeno Silvério. Seus biógrafos não escondem o drama de sua infância na pobreza quase miserável. Assim escreve Oliveira: de 1852 a 1855, a despeito da pobreza que lhe negava o necessário para o estudo regular das matérias do curso que se matriculara e que o levou a estudar à luz emprestada de casas comerciais, onde, num cantinho alheio a tudo, preparava à noite as lições a dar na manhã seguinte, lenhando nas horas vagas para um produto vendido, e assim se manter escassamente, calçando-se unicamente à entrada do colégio, para que não se lhe rompessem os sapatos às acidentadas ruas do arraial. Fez com aplausos e destaque parte do curso secundário. Foi em transe tão penoso que se viu forçado a aceitar por mesquinho ordenado o único emprego que se lhe apresentava na oficina de um sapateiro. Dedicando longas horas ao trabalho e a frequência ao curso da escola elementar, Silvério achava tempo para preparar suas tarefas escolares somente à noite, à luz de lamparina de algum comércio local. Ele mesmo não se envergonhava de recordar esta infância difícil. Ele escreve: as angústias da pobreza, e não qualquer pobreza, somente, senão uma indigente na qual correm parelhas a fome, a nudez e o desagasalho, escrevia em 1885. Nas suas penas e sofrimentos, não lhe eram movidos de lamento. Manifestou-se sempre corajoso em enfrentar as limitações. Admitido ao seminário, precisava realizar alguns trabalhos para pagar os gastos com os estudos. Exerceu a função de porteiro, trabalho que deveria conjugar com todas as demais atividades e tarefas de seminarista. Adentrava as noites na leitura e no estudo. E para não se adormentar, colocava seus pés numa bacia com água gelada. Não é difícil de imaginar que gozava de pouca saúde. 2 anos depois, ainda na condição de seminarista, tornou-se professor dos seus colegas. Como bispo, foi incansável em sua missão. Compreendia que era dever do bispo diocesano realizar visitas pastorais, como mandava o Concílio de Trento, e havia praticado o seu inspirador predecessor, que era Dom Viçoso. Passava praticamente metade do ano percorrendo os 3.000 quilômetros quadrados de sua diocese, enfrentando chuva e sol, frio e calor, no lombo de um burrinho, seu costumeiro meio de transporte. Então,
não temia o sacrifício e o trabalho, como não havia temido as limitações e os desafios de sua infância. No seu percurso de docente no seminário, ensinou latim, catecismo, história universal e história do Brasil. Assim testemunhou Dom Benevides na carta que apresentou o Monsenhor Silvério ao ministro do Império como candidato ao episcopado. Escreve o latim com a mesma facilidade e elegância com que escreve o português. Sabe grego, hebraico, e nesta última língua recitou um discurso à Sua Majestade, o Imperador. Sabe, além disso, francês, inglês e alemão. Em seus escritos, consegue-se perceber a sua sólida formação teológica, seu conhecimento bíblico e patrístico. Era costume entre os bispos no século XIX enviar padres para o estudo na Itália. Não foi o caso de Dom Silvério. Toda a sua vasta formação ele a adquiriu no território brasileiro, com os professores e na biblioteca do Seminário de Mariana. No entanto, ao contrário do que se poderia esperar de alguém com as raízes sociais do menino Silvério, que alcança a envergadura de um Dom Silvério, nele, observa-se Gilberto Freire, não se encontrava nem sombra de arrivismo. O que se via nele era uma pessoa sempre disposta ao trabalho para realizar sua missão. Como homem negro, ele pôde colaborar de livre e boa vontade para o bem da nação. Não deixava de ser motivo de admiração para seus contemporâneos encontrar no cargo de tão grande destaque um homem negro com a formação de Dom Silvério. Que um negro fosse bispo já era uma novidade, mais ainda que fosse sábio. Refiro-me ao muito conhecido episódio da vida de Dom Silvério, legendário mais do que real. É uma narrativa que aparece com frequência relatada nas páginas de suas biografias. Como se manifesta bastante complicado perseguir os rastros históricos deste evento, resta analisá-lo como fenômeno por causa de sua plausibilidade. O episódio teria acontecido durante uma de suas viagens à Europa, na qual então Monsenhor Silvério viajava junto com o reitor do Seminário de Mariana, o lazarista Padre Conagliotto. Em uma audiência com o Papa Pio IX, o pontífice teria se admirado diante da inesperada inteligência e vasto conhecimento de Dom Silvério, Padre Silvério. Um dos cardeais presentes teria sussurrado a frase que se tornaria famosa: Niger sed sapiens, isto é, negro, mas sábio. Pode ser difícil comprovar que este fato tenha ocorrido desta forma, mas pode-se analisar a narrativa como elemento representativo da mentalidade, ou de uma mentalidade. A mentalidade subjacente a essa história é que ninguém esperava encontrar um negro bem formado no tempo de Dom Silvério, num contexto de absoluta falta de condições favoráveis à formação intelectual de uma pessoa negra. O segundo traço da moldura da imagem de Dom Silvério é sua atuação enquanto líder religioso na chamada Reforma Católica. Esta foi um movimento encabeçado pelos bispos do Brasil entre os meados do século XIX e o início do século XX. Tinha como finalidade a implantação de um novo modelo eclesial, baseado no modelo romano de catolicismo. Por isso, esse movimento foi também chamado de romanização. Outro nome para ele é Reforma Ultramontana. O termo se refere às ideias do similar movimento de reforma que se irradiava pela Europa a partir da França. Olhar para além dos montes, como sugere o nome, significa olhar para Roma, para o papado, como centro da cristandade.
O ministério episcopal de Dom Silvério se desenvolve na nascente República Brasileira. A República revogou a lei do padroado, que entregava ao soberano brasileiro a tutela da Igreja e a promoção da missão no Brasil. A lei do padroado fazia do catolicismo a religião oficial do Estado, que também deveria zelar pela manutenção do culto e do clero. No entanto, essa relação andou muito abalada. As tentativas de influência do governo imperial na definição dos rumos da Igreja foi manifestando-se negativa. Com a proclamação da República do Brasil, em 1889, e na declaração da laicidade do Estado, a ruptura entre Igreja e Estado se tornou efetiva. Os bispos se veem subitamente na total responsabilidade pelos cuidados de suas dioceses. Dom Silvério, ainda bispo auxiliar, enfrentou com coragem essa realidade. Dom Benevides preferiu ausentar-se longamente do território diocesano por causa de sua saúde frágil. Delegou a sua responsabilidade ao seu auxiliar. Dom Silvério precisou enfrentar os problemas relativos à manutenção do clero e dos templos. A solução para este problema ele encontrou durante as visitas pastorais. Ele teve coragem de realizar um ato inusitado para um prelado brasileiro: esmolar. Ele mesmo se referiu à sua atividade como esmolar, ou pedir esmola. Ele recolhia fundos para a manutenção do seminário e das instituições do bispado. Foi seu trabalho mais reconhecido, porém, também o motivo pelo qual recebeu as mais duras críticas. Na circular de 8 de janeiro de 1902, Dom Silvério escreve ao clero com amargura, dizendo: pior seria se para não colaborar no ato de dar, vos atirasseis contra a pessoa do pobre bispo, como fazem alguns, inventando ou reproduzindo calúnias por outras bocas. O bispo só quer dinheiro, dizem alguns. Nas visitas pastorais, ele se depara com a generosidade do povo mineiro, que colaborava não somente com as esmolas do bispo, mas com as paróquias, construindo igrejas, casas paroquiais, doando bens imóveis. Muito cedo, Dom Silvério se dá conta de que o minguado subsídio do Estado, como ele mesmo dizia, atrapalhava a Igreja mais do que a ajudava. O Império não criou dioceses, não quis incentivar os seminários, quis fechar os conventos do Brasil, encamerar os seus bens, desapropriar fazendas dos mosteiros beneditinos, proibiu a entrada de noviços nas congregações religiosas, dificultou a entrada de novos religiosos no Brasil. Na época da República, somente no estado de Minas Gerais, durante o governo de Dom Silvério, foram criadas 9 dioceses. O seminário de Mariana foi ampliado e foram ordenados aproximadamente 250 padres durante o período de governo de Dom Silvério. Com as esmolas, comprou fazendas e até uma fábrica têxtil, criou escolas, enviou sacerdotes para o estudo em Roma. Dom Silvério esmolava porque sabia poder contar com a solidariedade e a compreensão do povo mineiro. E escreve ainda em 1902, se não pedíssemos sempre, não teríamos podido abrir e sustentar um colégio para os meninos pobres, não teríamos mais seminário, não teríamos dado uns 100 padres a esta diocese. Um outro foco da ação reformista de Dom Silvério foi a reforma dos costumes do clero. Como herança do regime do padroado, o prelado mineiro teve de lidar com um clero muitas vezes concubinário, pouco distinto dos leigos,
no vestir-se e no comportamento. Alguns se ausentavam por longos períodos de tempo de suas paróquias, deixando de oferecer aos fiéis a regularidade dos sacramentos. Em 1903, a partir do primeiro sínodo da Diocese de Mariana, Dom Silvério publica um documento em que apresenta várias exigências ao modelo de clérigo desejado para este novo momento. O pároco, zeloso, tinha o dever de residência. E assim, Dom Silvério fixava as precisas condições para que um padre pudesse se ausentar do território de sua paróquia. Proíbe aos párocos de coabitarem com pessoas que possam provocar suspeitas na opinião pública. Dá ainda uma série de conselhos morais: não se apegar aos parentes, escolher e pagar bem seus funcionários, não exagerar na escolha dos ornamentos da casa paroquial. O padre zeloso deveria pregar a palavra de Deus aos fiéis, ao menos aos domingos e nos dias de festa solene. Dom Silvério afirma que o pároco zeloso deveria evitar os assuntos políticos e os interesses industriais. Ensinar o catecismo às crianças, visitar as escolas e preocupar-se com o ensino religioso. O padre ultramontano, que Dom Silvério começa a formar, é um homem de igreja, afastado da vida social e da política. Ele cuida da vida espiritual das paróquias e dos interesses da igreja. É um devoto, promotor dos pios exercícios e dos bons costumes. O documento sinodal faz um capítulo inteiro sobre a santidade do padre. E os elementos que ele traz é o seguinte: a oração do breviário, celebração da missa diariamente, confissão frequente, atualização teológica, o uso da batina, a observância da castidade, o recato. O padre formado por Dom Silvério será muito diferente do padre colonial. O povo mineiro, especialmente os habitantes das pequenas cidades do interior, conserva a memória do velho Monsenhor, que permaneceu por vários anos à frente de sua paróquia. Eram homens austeros, devotos, dedicados ao ensino, verdadeiros intelectuais, fundadores de escola. Dentro das suas batinas, verdadeiras lideranças sociais, influenciadores de gerações de cristãos. É o padre ultramontano, filho da reforma iniciada por Dom Silvério. O terceiro traço da fotografia de Dom Silvério é a atuação na política brasileira. A forte ruptura entre igreja e Estado, vista nos inícios da República, foi diminuindo no decorrer dos anos. O discurso republicano chegara ao Brasil sob a égide das novas ideias, como as de liberdade, progresso, ciência e democracia. A igreja, unida à monarquia, simbolizava tudo o que havia de retrógrado e conservador na sociedade brasileira. Era interessante para o governo republicano que a igreja estivesse realmente fora dos ambientes políticos para desbloquear o progresso. A monarquia já tinha sido eliminada. A declaração de laicidade do Estado brasileiro anulava também a força política da Igreja Católica. Dom Silvério foi um dos que não acolheu bem o novo regime. Mesmo assim, não se pode dizer que ele fosse um monarquista. Ele pensava o poder temporal unido ao poder espiritual, segundo uma concepção tipicamente teocrática, próprio da teologia de seu tempo. Ele esperava que o novo regime respeitasse a condição católica do povo brasileiro e continuasse a contribuir e a cumprir os deveres do padroado. Por isso, considerava as disposições da Constituição brasileira a respeito da religião como um divórcio, uma traição à Igreja e ao povo brasileiro,
malgrado todas as dificuldades vividas nas relações entre igreja e Estado imperial. Assim escreve Dom Silvério na sua pastoral de 1891. O governo provisório julgou-se com o direito de separar a vontade do Criador, o Criador quis que vivessem unidos e em amizade. Na visão de Dom Silvério, a laicidade do Estado era um absurdo, uma vez que a nação continuava católica e o Congresso Nacional composto de cidadãos batizados e representantes de uma nação católica. No início, ele ainda acreditava que tudo se tratasse de um plano da maçonaria contra a igreja, mas depois passou a observar que a situação se mostrava muito diferente. Ele percebe que a igreja poderia até conquistar uma autonomia de um tipo que não teria gozado durante a época imperial. O bispo, aos poucos, passa a compartilhar a visão sustentada pelo Papa Leão XIII a respeito da política brasileira. O sistema do padroado era tido pelo pontífice como uma barreira entre o papado e o povo brasileiro. Na sua memória do encontro dos bispos brasileiros com o Papa Leão XIII em 1899, durante o concílio plenário latino-americano em Roma, Dom Silvério anota em suas memórias que alguns bispos protestaram quando o pontífice afirmou que o povo brasileiro acolheu bem o regime republicano. Diante dessa reação, o Papa aconselhou, escreve Dom Silvério, que os bispos se deviam colocar acima das questões políticas e procurar manter relações muito amistosas com o presidente e com os governadores dos estados. Anota ainda, o Papa disse que a proteção que nos dava o império nos era mais nociva, porque se encaminhava aos interesses políticos e nos tirava a liberdade. Por outro lado, Papa Leão XIII era otimista em relação ao governo brasileiro. Na mesma audiência com os bispos brasileiros, ele falava esperançosamente do presidente Campos Salles, que ele havia recebido em audiência. Por sua vez, Dom Silvério fala ao clero e ao povo da necessidade de obediência às autoridades civis. No entanto, no que diz respeito à consciência, a única autoridade deveria ser a da igreja. Proíbe aos padres de aceitar emprego civil ou se candidatar a cargos políticos. Proíbe também o envolvimento com política local e o apoio a qualquer partido. Autoriza e aconselha a participação nas eleições com o voto. Mais tarde, ele entra numa outra lógica, de tipo mais partidária, e passa a apoiar os políticos cristãos, quando vislumbra a possibilidade de influenciar os rumos da política através destes. Em 1908, Dom Silvério apresenta claramente apoio à candidatura do senhor Joaquim Furtado de Menezes à Câmara dos Deputados. Apoiava igualmente seu partido, o Partido Regenerador, fundado em Minas Gerais, de orientação católica, dirigido pelo mesmo candidato. Apoiou em 1913 o movimento União Popular, que encabeçava a luta política pela reintrodução do ensino religioso nas escolas públicas. O projeto reformista do bispo de Mariana visava ambiciosamente a formação de uma classe dirigente instruída na religião, palavras dele. Isto implicava no plano de cristianização da República. Pode-se dizer que o ambiente político do qual a igreja se havia afastado durante os últimos anos do Império, e do qual ela teria sido excluída nos primeiros anos da República, tornara-se uma nova terra de missão. E o plano do bispo marianense achava eco na sociedade mineira. A historiadora Natiele Rosa de Oliveira, analisando o arquivo epistolar de Dom Silvério,
descobriu uma série de correspondências de políticos católicos que compartilhavam com o prelado o ideal da formação de uma república cristã. Não existia somente um tipo de republicanismo no Brasil. Existiam os chamados republicanos genuínos, mais de tipo jacobino, mas existiam também grupos mais moderados, alguns de viés até mesmo conservador, que, dentre outras coisas, não concordavam em abandonar completamente o patrimônio cristão do país. Figuras como Bernardo Pinto Monteiro, do Partido Liberal, Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcelos, do Partido Conservador Mineiro, estavam em constante diálogo com o bispo de Mariana. Mesmo o governador do estado, de 1909 a 1910, o doutor Venceslau Braz, que foi depois presidente da República, também manteve contato com Dom Silvério, compartilhando certos ideais e princípios. Em 1912, durante a questão do debate sobre a aprovação da lei do divórcio na Câmara dos Deputados, o modo encontrado por Dom Silvério e os bispos mineiros para influenciar a questão foi fazer-se representar por José Bonifácio de Andrada e Silva, na época deputado federal do Estado. Então escreve José Bonifácio: excelentíssimo, reverendíssimo senhor arcebispo de Mariana, como deve ter visto pelos jornais, cumpri a honrosa incumbência que Vossa Senhoria me destinou, apresentando à Câmara o protesto dos bispos mineiros contra o divórcio. Pode-se perceber que existia uma busca da parte da Igreja de encontrar pontos de apoio dentro da política, a partir dos políticos cristãos. A presença dos políticos católicos no poder facilitava tal projeto. Em algumas oportunidades, a Igreja e o Estado eram vistos de mãos dadas. Joaquim Silvério de Souza, escrevendo a respeito da Conferência Provincial dos Bispos de Minas Gerais, em 1917, escreve: um dos frutos dos trabalhos dessa reunião é a Pastoral Coletiva de 1917, assinada pelo metropolita e pelos 5 sufragânios. Nela diziam os bispos que um só pensamento unia o governo, o clero e o povo brasileiro: a defesa da honra e da integridade da pátria. Alguns meses depois, em 1º de janeiro de 1918, Dom Silvério publicava a sua pastoral sobre o serviço militar. A pastoral tinha a intenção de combater a aversão que as famílias tinham ao serviço militar no contexto da Primeira Guerra Mundial. A necessidade de um maior contingente de soldados no Exército Brasileiro se manifestara pela primeira vez durante a Guerra do Paraguai, terminada em 1870. O trauma dessa guerra ainda estava presente na mente do povo, uma vez que, sob o título de voluntários da pátria, uma boa quantidade de homens foram levados à força para comporem os batalhões na guerra. A Primeira Guerra Mundial ainda não tinha visto seu fim. Fortes revoltas internas também agitavam a República Velha. Na circular, Dom Silvério fala a favor do serviço militar, explicando seu modo de pensar a relação entre Igreja e Estado. A pátria é o lar, assim escreve Dom Silvério, a pátria é o lar com seus encantos, a escola, o colégio com suas doces reminiscências, e o povo, que fertilizamos com o nosso suor, e a praça, o teatro, nossos brinquedos de infância e nossos divertimentos. A pátria é o templo em que nascemos pelo batismo, fomos instruídos pela voz de nossos pastores, confortados pelos sacramentos. A pátria é a grande benfeitora que nos protege a vida, defende nossas
nossos trabalhos, resguarda nossa propriedade, instrui nossa ignorância, sustenta nossa fraqueza. No final da terceira década de seu ministério pastoral, Dom Silvério já falava da relação igreja-estado num tom muito mais conciliador. As ações das duas instituições foram complementares. O Estado cuida dos bens temporais, da educação das crianças, da ordem civil. A Igreja cuida dos bens espirituais, dos sacramentos, da salvação do homem. O Estado, quando cumpre suas funções, colabora com a missão da Igreja e facilita a entrada na pátria do céu. As palavras do bispo soavam oportunas no momento e se enlaçavam com os interesses do Estado. Mas Dom Silvério baseava tudo no mais tradicional discurso cristão sobre a guerra justa. Essa mentalidade presente na Igreja só viu seu fim no contexto do Concílio Vaticano II. Enquanto isso, Dom Silvério afirmava: este serviço, o serviço militar, devidamente prestado, é de grande merecimento diante de Deus e, às vezes, toma proporções de martírio. O conceito de pátria é um outro ponto a ser destacado. Para Dom Silvério, a pátria é um conjunto de realidades que envolvem toda a vida do homem, inclusive a religião e a política. Todas as instituições compartilham um espaço comum. E se cada uma realiza a sua função, a pátria se torna um meio para conduzir o ser humano ao céu. Era um discurso que nem todos os republicanos compartilhavam, mas oferecia uma zona de acomodação. É assim que personalidades como o positivista Rui Barbosa, um liberal, ou Joaquim Nabuco, podem reelaborar suas posições a respeito da Igreja e da religião. As duas instituições operavam em ordens diferentes. O governo republicano operava na ordem do poder temporal, mas não poderia exigir adesão de consciência, que era o âmbito operativo da autoridade religiosa. Isto se vê claramente na questão do serviço militar. É uma necessidade temporal, a qual a Igreja convida os fiéis a uma adesão afetiva, oferecendo até mesmo conteúdo teológico para justificar. Se a expectativa de muitos era o sofrimento e a perseguição da Igreja por parte dos republicanos, na verdade, a história se manifestou diferente. A Igreja pôde crescer e se desenvolver. Ela pôde até mesmo experimentar uma paulatina restauração de sua influência na política, baseada no sistema democrático, fazia-se representar por meios de políticos católicos e, às vezes, valendo-se da própria voz do episcopado. A Igreja teve de se contentar com o pluralismo religioso no Novo Brasil, mas tendo à frente homens como Dom Silvério, pôde superar e alcançar algum sucesso no momento de crise. Caminhando para o final, eu trago a atualidade histórica de Dom Silvério. Está, em primeiro lugar, na influência que o bispo negro de Mariana deixou na memória e da mentalidade de seu povo. A genialidade de Silvério e de sua capacidade, e a sua capacidade de superação questiona o poder social e o modelo social considerado normal naquele momento. Silvério mostra que, com as condições certas e com algum apoio, qualquer pessoa pode alcançar e construir cidadania, colaborar com a construção do bem social. Facilmente podemos arrolar Silvério na fileira das grandes lideranças que lutaram pela causa dos homens negros. Basta pensar no simples fato de exercer uma autoridade discreta,
mantendo sua posição ao lado das oligarquias que perpetuavam sua influência no poder. Seu apostolado, a favor do estudo dos meninos pobres, vislumbrava outros que, como ele, precisavam de um apoio para se formarem. Mas destaco ainda um acontecimento. Em 1920, Dom Orione, importante fundador italiano, visitou o Brasil com uma proposta de evangelização da população negra. A intenção de Dom Orione era criar 2 congregações para a educação e a formação de homens negros e mulheres negras. Dom Orione encontrou Dom Silvério em 1921, propôs a ideia, que foi acolhida com entusiasmo. O italiano se propunha a fundar essas 2 congregações, uma masculina e outra feminina, para acolher pessoas negras. Assim ele escreve à sua colaboradora, Madre Michel Grilo. E com ele eu falei de cultivar as vocações dos negros e dos mulatos. E espero que São José queira nos ajudar nisso, intercedendo junto ao nosso Senhor e de Maria Santíssima. Nós começamos uma novena a São José. Eu queria dar princípio também a uma família de freiras negras, onde não pudesse entrar outras senão negras e mulatas. O projeto era muito inovador e audaz. Dom Orione encontrou no Brasil somente Dom Silvério capaz de entender e apoiar esse projeto. No entanto, o projeto não foi adiante, porque Dom Silvério morre antes de concluir. A intenção dessa pesquisa era analisar a ação de Dom Silvério no Brasil e na Diocese de Mariana. A ação de Dom Silvério se revelou uma ação reformadora, baseada nos princípios tridentinos, animados pelo espírito ultramontano, no objetivo de formar uma face para a Igreja na época republicana. Líder carismático e decidido, Dom Silvério soube usar os instrumentos de seu tempo para conduzir a Igreja pelos caminhos da reforma. Um líder atento à realidade em que o envolvia, capaz de encontrar colaboradores certos e estabelecer alianças, capaz de fazer uso de instrumentos variados para alcançar seus objetivos. Linguagem escrita e falada, na forma de oratória, de apologética, de exortação, de oração, por meio de documentos pastorais, cartas privadas e públicas, pregação através do jornal, na conversa com as famílias. Ele usou amplamente a linguagem e o fez de maneira a ser reconhecido como mestre na arte da palavra. Mas para ele era somente um apostolado. Recebeu uma formação clássica com viés humanístico, encontrou no ultramontanismo o corpo doutrinal necessário e coerente para estabelecer o seu programa de reforma. Ainda hoje, é relativamente pequeno o percentual de pessoas negras compondo o clero brasileiro, ou ocupando cargos de destaque na sociedade. A falta de formação não reflete a falta de capacidade. E nisso Dom Silvério é exemplo, que dadas as devidas oportunidades, até mesmo um negro ou uma negra pode se destacar. Para uma reflexão completa sobre essa questão, seria necessário pesquisar a questão do racismo institucional, tão antigo, tão silencioso e igualmente danoso. A historiografia liberal e positivista contribuiu para a formação da imagem de uma igreja monarquista e escravocrata, que não teria se interessado pela causa dos negros. Esta historiografia se esquece de figuras como Dom Silvério. Realmente é ainda necessário trabalhar para decompor as barreiras sociais que continuam a considerar os negros cidadãos de categoria inferior e duvidosa,
Dom Silvério é a lembrança de que, com esforço e muito trabalho, é possível transpor muralhas e construir solidariedade. Com grande alegria, ouvimos aqui a excelente conferência proferida sobre Dom Silvério Gomes Pimenta pelo padre professor João Francisco. Eu quero apenas lembrar que esta sessão integrará o acervo audiovisual da Academia em permanente exposição no seu canal no YouTube. Então, você que está aí nos vendo pelo nosso canal no YouTube, saiba que você pode dizer aos seus amigos, aos seus conhecidos, que esta palestra aqui estará nesse canal ainda por tempo indeterminado. E eu quero contar aqui, viu, padre João Francisco, a todos os que nos ouvem pelo YouTube, também no Auditório Vivaldi Moreira, que recentemente, para a alegria de todos, a Faculdade Dom Luciano reeditou uma obra clássica de Dom Silvério, que é importantíssima. Eu vou mostrar para a câmera, porque ela precisa ser divulgada à exaustão. É um trabalho intelectual, de pesquisa, de investigação rigorosa, e um trabalho literário de alta qualidade, que é a biografia que Dom Silvério Gomes Pimenta escreveu, que Padre Silvério Gomes Pimenta escreveu, sobre a vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana e conde da Conceição. Eu vou mostrar aqui para a câmera este livro, capa dura, uma belíssima edição. Quem quiser conhecer em detalhes, não é, o trabalho literário também de Dom Silvério Gomes Pimenta, procure esse livro no site da Faculdade Dom Luciano. Não é possível adquiri-lo aí por meio do contato com este site. Ok? É um livro belíssimo. E aqui no nosso canal no YouTube há um outro programa sobre Dom Silvério, e especificamente sobre esse livro, um programa de que o acadêmico J.D. Vital e eu participamos com o padre José Carlos. Então, você percorre ali a coleção de vídeos até chegar nesse vídeo em que Vital e eu entrevistamos o padre José Carlos. Eu quero, antes de abrir o nosso microfone para a participação do nosso público, registrar com grande alegria para nós aqui a presença do desembargador Caetano Levi Lopes de Mariana, né, um grande benfeitor da cidade de Mariana. O microfone, então, está à disposição daqueles que quiserem formular alguma questão, fazer algum comentário para o nosso conferencista. O presidente José Anchieta, o Guto vai trazer o microfone para que também o público do YouTube possa acompanhar a sua pergunta. O especialista sobre Dom Silvério, como expositor e o nosso acadêmico J.D. Vital, acaba sendo um atrevimento falar a respeito, mas eu queria considerar. Primeiro, gostei muito da palestra, lembrando a frequência com que pontuou o expositor as várias etapas da vida de Dom Silvério e a sua capacidade pessoal de se rever. Monarquista, depois na República, tendo a Constituição de 1891, feito a opção, mais tarde se revelaria correta, pelo Estado laico, o nosso homenageado, digamos assim, pelo centenário de seu falecimento, soube se atualizar. Mas não é a única revelação que vi na sua exposição, não. O expositor traduziu muito bem aquilo que, não sendo verdade, seria lenda, ele transformou em fenômeno, que é a expressão Niger sed sapiens. Desde o primeiro momento em que busquei estudar a história de Dom Silvério, eu achava magnífica essa consideração. Um prelado negro, brasileiro, mineiro, lá em Roma, e o purpurado diz a seu respeito, preto, porém sábio. Eu adoraria que fosse verdade. Depois, infelizmente, se constatou que não há elementos que demonstrem que de fato tenha sido assim. Mas quem trouxe de fato a melhor acomodação para a história sobre este evento foi o expositor. Ele não atesta por não ter sido verdade, ele não joga para a lenda, e ele chama atenção.
do ponto de vista da fenomenologia, não foi assim. Mas poderia ter sido. Muito bem. Senhora Merania. Boa noite a todos. Eu gostaria de salientar uma frase muito interessante de Dom Silvério, quando ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, e que um grande educador, que foi Roque Camelo, que sempre repetia essa frase. Não é verdade que se fecham as cadeias porque se abrem as escolas, a menos que... está difícil de ler. Não é verdade que se fechem as cadeias porque se abrem as escolas, a menos que paire no ambiente das escolas o perfume da religião e as iluminem os raios de sol da moral. A solução do problema não está só na instrução. Não basta ensinar a ler para formar homens honrados. E até dizer que a instrução literária, desacompanhada dos freios e contrapesos da religião e moral, pode ser, e é muitas vezes um elemento a mais de facilidade ou incentivo para o desregramento e para o crime. Então, assim, eu sempre ouvi esse comentário dessa fala de Dom Silvério na posse dele na Academia Brasileira de Letras. E gostaria de salientar também que Dom Pedro II, no seu diário, ele escreve que ele quis se confessar, ele pediu para se confessar com Dom Silvério quando ele esteve em Mariana em 1881. Desembargador Rogério Medeiros. Aqui. Eu fiquei bastante impressionado com o conteúdo da palestra, a divisão, né, que foi feita, a metodologia empregada, muito esclarecedora. Não preciso salientar, a palestra fala por si própria, esse grande exemplo, né, em relação a uma criança negra, pobre, de Congonhas do campo, assim chamada antigamente, que venceu todos os obstáculos e se sacrificou com um saláriozinho miserável, lendo à noite, né, naquela luzinha ali emprestada de um estabelecimento comercial. Isso tudo é a tônica maior da palestra. Mas eu falava aqui com o doutor Anchieta, até por uma questão familiar e de algumas leituras. Eu, pelo lado do meu avô paterno, ali da região de Guatama, os Garcia, eu sou tetraneto de um padre. E a gente lê Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala, aquela época logo após o descobrimento e o desenvolvimento da colônia, como é que havia, eu posso até usar uma palavra pesada, uma verdadeira devassidão, né? E inclusive religiosos, não só os colonos portugueses, mas também religiosos se envolvendo sexualmente com indígenas e depois africanas, né, quando chegaram. E eu lembrava, né, doutor Anchieta, dois grandes vultos, por coincidência, cearenses. Um, o romancista e político José de Alencar. E o outro, o nosso eminente jurista, Clóvis Bevilacqua, que era também um magnífico literato, né? Ambos filhos de padres. E tiveram o carinho dos pais, sobretudo Bevilacqua, né, em aprender, desde menino, filosofia, grego, latim, etc. Um percurso interessante. Mas então a grande marca para mim também, que eu não sabia e hoje eu fico impressionado, é o papel que essa enorme, gigantesca figura de Dom Silvério teve
no sentido de transformar a igreja, né? Reformar, trazendo o clero para o seu verdadeiro papel de espiritualidade, de bons exemplos, não é isso? E eu sou de uma cidade muito católica, São João del Rei. Agora eu fico aqui pensando nas nossas festas religiosas tão bonitas, as vocações, as músicas, a cultura sacra em geral, o tanto que pode advir dessa freada, né? Vamos usar uma linguagem simples, que o Dom Silvério, o freio de arrumação que ele fez na Igreja Católica, né, em Minas Gerais. Então, muito aclarador isso. Eu saio daqui feliz hoje, e como filho de cidade barroca católica, né, de entender um pouco mais por que Minas se diferencia tanto nessa sua tradição, na minha terra natal e outras. A explicação está aí, muito certamente, nessa grande figura. Parabéns, padre. Obrigado. Desembargador Caetano Levi Lopes. Boa noite a todas e todos. Padre João Francisco, gostaria de cumprimentá-lo efusivamente, né, pela pesquisa, pela exposição clara. E aqui faria duas reminiscências. A primeira, conforme Vossa Reverendíssima disse, o clero marianense era um clero bem complicado, para dizer o mínimo. E o cônego Raimundo Trindade, esse grande historiador, na sua obra Arquidiocese de Mariana, uma obra que está a merecer reedição. Ela é da década de 1950 ainda. Ele dizia que quando um seminarista dirigia um galanteio a alguma jovem, ela replicava: aguardo ordenar primeiro para você poder me sustentar. Este era o conceito do clero. Eu imagino Dom Silvério, quanta dificuldade ele teve. E outro registro, uma reminiscência muito pessoal. O Dom Silvério tinha a coragem das grandes personalidades, daqueles que têm caráter firme, mas tinha a humildade dos sábios. E eu tenho no meu acervo, Padre João Francisco, um opúsculo, um livreto catequético, impresso há mais de um século. E logo na primeira página, o autor, um humilde sacerdote mineiro, era Dom Silvério. Muito obrigado. Muito bem. Por favor. Bem, boa noite a todas e todos. Cumprimento o presidente Rogério Tavares. Eu, já no doutorado em Direito, tive a necessidade de estudar filosofia. E aqui quero cumprimentar Padre Ibrahim, que foi meu professor na PUC. E quando eu vi chegando aqui, eu falei: professor, Padre Ibrahim, ele aparece assim, é uma das mentes mais brilhantes que conheci desde que eu comecei a filosofia. Padre Ibrahim, é um prazer revê-lo, professor. Quero cumprimentar o Padre João Francisco pela exposição. E diante da minha caminhada, eu vivi 5 anos em Teófilo Otoni, e até hoje faço parte do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, e tive a missão, certa vez, de escrever sobre Dom José Maria Pires, que durante muito tempo foi nomeado como o primeiro bispo negro brasileiro, e que evidentemente não o é, porque de fato temos a história de Dom Silvério, que o credencia cronologicamente nessa posição.
Só que essa fala é muito reiterada, né, Dom José Maria Pires como essa figura, porque é um símbolo. Dom José Maria tem uma simbologia contemporânea muito firme. E eu o conheci na Casa de Saúde dos Jesuítas, já no finalzinho da vida dele, em 2016. E uma das outras questões que ele também apontava era que ele não era o subscritor da famosa carta que foi assinada pós-Concílio Vaticano II, junto à catacumba de Santa Domitila, na qual se escrevia uma igreja serva para os pobres. Ele dizia: eu não assinei, mas sou um fiel seguidor. Por que quero dizer isso? Porque deixo uma pergunta ao padre João Francisco. Na sua caminhada, nos seus estudos, podemos categoricamente afirmar que Dom Silvério Gomes Pimenta foi o primeiro membro do episcopado brasileiro negro? O senhor chegou a encontrar essa informação em algum livro? Porque eu já procurei em vários textos, até um livro de 1910 que fala sobre a vida dele, escrito por um monsenhor, que não me lembrarei mais o nome, lá de Mariana. Mas essa informação precisa eu não localizei em livro algum. E eu queria pedir uma confidência. O senhor encontrou em algum texto? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, pelas considerações. Essa resposta categórica eu não tenho, mas eu aprendi que o Dom Silvério, aprendi hoje, viu? Que Dom Silvério não é o primeiro membro negro do episcopado latino-americano, né? Que houve um primeiro bispo negro, o senhor José Vital me falou aqui. Mas aqui na Diocese de Mariana é o primeiro bispo negro, e bem provavelmente no episcopado brasileiro, mas sempre como probabilidade, eu não tenho essa informação categórica. Aí, Vital, já está convocado. O senhor quer falar sobre o livro? A referência bibliográfica a que fez alusão o nosso amigo ali? Eu queria comentar uma palavra que a senhora disse. Muito interessante essa referência ao interesse de Dom Silvério pela educação, porque, inclusive, é um viés todo de pesquisa, né? Que nós publicamos naquele livro da comemoração dos 270 anos do Seminário de Mariana, uma palavra sobre o papel do Dom Silvério na educação, porque se interessou muito, fundando escolas, preocupado em fazer, promover educação para os chamados meninos pobres. Então, ele teve um olhar muito peculiar. E ele considerava exatamente isso, que a filosofia, digamos assim, da educação dele é que uma educação verdadeira é uma educação que leva em consideração a formação religiosa. Ela não forma somente na perspectiva intelectual, mas ela forma o homem completo, né? Que é um elemento que volta sempre presente hoje, né? Agradeço a palavra dos senhores de incentivo e de reconhecimento. Muito bom. Padre Divaldo, por favor, o seu comentário. Então, eu queria só incentivar o que o Rogério Tavares, né, o presidente da casa, fez menção também em relação a publicações futuras, né? Nós precisamos, de fato, a riqueza que é a Arquidiocese de Mariana. O Ibrahim está aqui, Moventes Ideológicos, é um projeto de pesquisa que iniciou já há mais tempo, né? E, recentemente, além do livro de Dom Silvério, do Padre Silvério, né, nós também organizamos esse livro, foi os 270 anos do Seminário de Mariana. Eu digo que esse livro foi fruto do milagre, porque no contexto da pandemia, através do trabalho dos alunos e professores amigos foram associando, nós organizamos. Então, assim, para nós foi uma vitória, mas um trabalho conjunto. Dentre eles está o padre João Francisco, que escreveu um capítulo para nós. E historiadores da região de Mariana e também de outros estados, também universidades, né? Então, eu queria incentivar também a história do Seminário de Mariana, nesses 270 anos, 2020. Claro que o livro foi publicado este ano, 2022, porque é o tempo que gastou, né? Depois, eu queria agradecer também a palavra do Rogério, enquanto incentivo na pesquisa para nós. Está aqui conosco 3 seminaristas, também alunos da faculdade. Eu fui aluno do Ibrahim. Então, quando fala na questão do ensino, para mim é muito caro hoje.
Eu agradeço muito esse incentivo, porque o contexto que nós vivemos, claro que da oportunidade do online, mas o livro, para mim, tem uma importância e tanto. O debruçar, eu falava com o Vital, né, os jornais hoje tornando tudo online, isso é ótimo, mas como instruir na pesquisa, né? Então, o Dom Silvério está também sendo um incentivo para nós, a questão da história, da educação, do Estado. Então, na fala do Padre João Francisco, para mim, sintetizou bem o espírito, a temática desse centenário. Então, Padre João, queria agradecer também, como nós pensamos na temática desse centenário, vários pontos da moldura, o senhor sintetizou muito bem. Queria agradecer também. Muito bom, Padre Edivaldo. Eu quero só mais uma vez dizer aos nossos espectadores que o livro Seminário de Mariana, Memória dos 270 anos, pode ser encontrado no Seminário de Mariana, que é acessado também pela internet, naturalmente, né, tanto pelo seminário quanto pela faculdade também. Ótimo, Faculdade Dom Luciano de Mariana. É um livro organizado pelo Padre Edivaldo, por Adilson Belino Costa e por Walter Magno de Carvalho. Né? Então, aí são os autores, os 3 autores organizadores dessa obra. A Academia celebra sempre o livro, tem essa alegria de poder celebrar sempre o livro. Então, eu passo, então, a palavra primeiro para o Padre João Francisco e depois para o diretor da faculdade, nosso querido Padre Edivaldo. Suas considerações, Padre João Francisco, considerações finais. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos, a audiência, agradeço o convite apresentado pelo Padre Edivaldo, chegado a mim através do senhor José Vital, do senhor Rogério. Agradeço a oportunidade de homenagear Dom Silvério nessa data, né, tão importante para ele. Exatamente no dia de amanhã é o dia da morte de Dom Silvério em 1922. Portanto, fazemos votos de que o trabalho dele continue crescendo e valorizando a Diocese de Mariana, mas também o Brasil, Minas Gerais. Muito obrigado. E agora as considerações finais do Padre Edivaldo Antônio de Mello. Então, a palavra é agradecimento, né, gratidão por essa parceria, e a esperança de realizarmos outras parcerias, sobretudo motivada por esta palavra, e quem sabe os livros do Cônego Raimundo. Nós temos já, o Padre Zé Carlos também já se interessou, foi o diretor da faculdade até recentemente. Nós esperamos, então, outras parcerias, quem sabe outros lançamentos, né? Também convido a todos, as senhores e senhoras também, para participar nos outros dias do nosso evento. Amanhã em Congonhas, às 19 horas, a missa na matriz Nossa Senhora da Conceição. Logo em seguida, uma conferência com o Padre João Francisco. Também o relançamento da obra. Na quarta-feira, em Mariana, nós chamamos de painéis com os professores também, com esse tema ligado à questão da escravidão, essa questão como que pensar esse tema. Que, claro, tendo como inspiração Dom Silvério. E na quinta-feira, na cidade de Dom Silvério, inclusive a missa presidida por Dom Barroso, na cidade, e depois uma fala com um doutorando aqui de História da UFMG, que é o Erinaldo, também. E essas atividades estão acontecendo também nas escolas, né? Escola de Dom Silvério em Mariana, foi sábado de manhã, escola também lá na cidade de Dom Silvério, em Congonhas. Gostaríamos de ter tido contato também com a escola de Dom Silvério aqui, mas acabou que faltou um pouco essa ponte. Então é isso, é uma palavra de gratidão. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Vital, a todos os senhores e senhoras. Obrigado. Obrigado, Padre Edivaldo. Obrigado pela parceria sempre muito bem-vinda. Muito obrigado à faculdade, muito obrigado ao conferencista, ao público que nos acompanhou até agora, especialmente ao nosso querido confrade J.D. Vital, que tornou possível o nosso encontro dessa noite. Muito obrigado a todos. Venham sempre à academia de vocês. Boa noite.